Boa tarde, eu vou apresentar o trabalho de estrutura de dados, que foi pedido que desenvolvesse uma tabela hash com a seguinte estrutura. Os componentes do grupo sou eu, Lucas Montesano, e o Arthur Farias. Então, essa aqui seria a nossa estrutura da tabela hash, com a chave contendo a palavra, o ponteiro da lista da chave, o vector txt texto, o txt é o arquivo, o número do arquivo, o ponteiro da lista do texto, o vector int posição, a posição do texto, o ponteiro da lista de posição. Aí foi pedido que inserisse a palavra Maria, por exemplo. Aí como que ia acontecer? A Maria, a palavra receberia Maria, o ponteiro da lista de chave null, o vector txt receberia A, no txt o arquivo abriria o arquivo 1.txt, o número do arquivo 1, o ponteiro da lista de texto null, o vector de posição, a posição A, na posição, a posição do texto seria 1 e o ponteiro da lista de posição null. Se fosse inserido a Maria de novo, o que ia acontecer? Ia criar um novo vector txt de Maria que aponta para o próximo e o último para o null. No caso, se fosse inserir outra palavra, o carro, por exemplo, que pediu, que seria, na chave B ele ia receber a palavra carro, o vector txtc, o texto do arquivo abriria o arquivo 2txt, o número do arquivo seria 2, próximo null, e assim também com as outras palavras que seriam inseridas. Foi pedido que mostrasse o valor da tabela ASCII de cada uma dessas palavras. Está aqui o valor delas, está na ordem. E aqui a parte de relevância, eu vou explicar cada código aqui. Funciona da seguinte maneira: essa primeira parte aqui, ele encontra um texto que possui a palavra e guarda no vetor achou, na posição que corresponde ao número do arquivo, o valor de quantas vezes a palavra pesquisada repete no texto. Depois procura sempre pelo maior valor do vetor achou, no qual imprime as palavras desse texto na tela e zera a posição do vetor encontrado. Essa segunda parte, ela define uma matriz G, X e Y, em que X possui o índice dos textos encontrados com todas as palavras em ordem Y e o número do par. Por exemplo, o par 0 é o número da distância entre a segunda e a terceira palavra. O valor guardado na célula da matriz é o valor da distância mínima no texto entre as palavras. E pode ver que o valor é invertido, multiplicando por -1, pois assim podemos pesquisar pelo maior número, como foi realizado anteriormente. Aqui ela vai imprimir de forma ordenada, como foi determinado pelas relevâncias, e nota-se que procura pelo maior número, mas como os valores foram invertidos, logo ele procura o menor valor diferente de 0. Aqui uma matriz XY, em que X é o número de texto que encontrou todas as palavras pesquisadas e Y contém o número total de palavras encontradas no texto, sendo 0 a soma de todas. E nesse último aqui, define e imprime o texto que possui o maior valor para x0. Caso ocorra empate, compara os valores de x1, x2 até realizar o desempate e definir qual texto é o maior. Agora eu vou mostrar o programa rodando aqui com as buscas por palavra e por frase, né? Vou começar aqui pela busca por palavra. Vou digitar, vou fazer os 5 testes pelo pedido.
texto. Aí mostra que foi achada essa palavra nos dois arquivos, né? Tá colorindo a palavra também. Como foi pedido, vou digitar as outras palavras. Modo. Pronto, aqui estão os 5 exemplos. Agora de busca por palavra. Eu vou mostrar por frase agora. Bom, essas foram as 5 buscas, né? Por palavra e por frase. Em relação as dúvidas e o que deu errado no trabalho, a gente não teve nada de errado, a gente conseguiu fazer tudo que foi pedido, o resto de forma sequencial, colorindo as palavras foram pesquisadas, tanto por frase e por busca, e é isso.